Aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Pai, a Ti, Senhor, esta live, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai, eu apresento cada vida, Senhor, que está aqui nesta live, Senhor, eu apresento a vida daqueles que ainda entrarão, daqueles que assistirão posteriormente, Pai. Espírito Santo de Deus, esta live é Tua, toma o controle, usa minha boca conforme lhe apraz, usa-me conforme o Teu querer, não deixe eu te atrapalhar. Abençoa cada pessoa, abençoa cada casa, cada família aqui representada, o Espírito Santo de Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações, que esta palavra possa ser alimento, que esta palavra possa trazer, Pai, Senhor, o Teu amor, Senhor, que foi, Senhor, demonstrado ali naquela cruz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo, Manuel, glória. Louvado seja o Senhor. Se você pode, se você está com a sua Bíblia. Boa tarde, Erinaldo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos de cura, Pai, até a vida do Erinaldo, Senhor. Pai, que a coluna dele seja restaurada, Pai, que a coluna dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo desgaste, Senhor, tudo aquilo que faz com que essa coluna seja torta, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo desgaste, toda dor, toda malformação, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a Bíblia no Evangelho de João, no versículo 1. Aleluia. Aleluia. Vamos ler, se você pode, abra a sua Bíblia em João, versículo 1, capítulo 1. E a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, a palavra vem nos dizer aqui que no princípio era o Verbo. O Verbo era o Senhor Jesus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, quando Deus ali em Gênesis, ele formou o mundo, o Senhor Jesus estava com ele ali. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, mas na versão NVT está descrito assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Na João Ferreira de Almeida, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram criadas por meio do Senhor Jesus, e sem o Senhor Jesus, nada do que foi criado se fez. Aleluia. Aleluia. Então, o que significa o verbo? O verbo é a palavra. Todas as coisas foram feitas por Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali quando Deus ele fala assim: haja luz, o Senhor Jesus era a palavra que foi dita através, quando Deus disse haja luz, o Senhor Jesus, o Verbo, ele fez a criação. Então, o Senhor Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Deus é um Deus trino, eles são três na mesma pessoa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que eu quero falar aqui com você é sobre a palavra verbo. Quando ele fala que na Bíblia hebraica está logos. Logos significa verbo na língua grega.
Então, quando ele fala aqui, o Senhor Jesus, ele representa o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele é a revelação, a razão suprema de Deus encarnado na terra. O Senhor Jesus estava com Deus à sua destra no céu, e ele deixou o seu lugar e veio habitar aqui na terra com nós. Então aqui quando João no 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo, na raiz judaica, significa a palavra criadora. Então, no Antigo Testamento, a palavra verbo não era apenas um som, mas era uma força, uma forma criadora. O verbo criou tudo. Quando Deus disse haja luz, o Senhor Jesus criou a luz. Quando Deus disse haja os firmamentos, o Senhor Jesus estava fazendo toda a criação. Então, Logos, o verbo, é a expressão bíblica dessa palavra que cria, que traz forma a tudo, que cria todas as coisas. E na raiz grega, os filósofos gregos, eles viam o logos como a razão, a inteligência divina por trás da criação do cosmos, que dava sentido a tudo. Eles não criam em Deus, eles criam que existia uma força que dava forma a tudo. Só que o apóstolo João aqui, ele usa a palavra logos para falar com gregos, para mostrar aos gregos que a razão da criação do mundo não era uma força impessoal, era o próprio Deus criando. Então, o verbo é a revelação viva. O Senhor Jesus é a revelação viva de tudo aquilo que foi criado, e ele assumiu a forma humana e veio habitar entre nós aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele era o verbo, ele era a palavra, ele estava sentado com Deus à sua destra, e ele veio habitar aqui conosco. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então o Senhor Jesus, a vida estava no Senhor Jesus, e foi o Senhor Jesus que trouxe vida aos homens. Na NVT está assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Quando João fala aqui que a luz brilha na escuridão e que a escuridão não conseguiu apagá-la, é que a luz do Senhor Jesus, ele faz brilhar, ele traz à luz todos os nossos pecados, tudo aquilo que está escondido. E os nossos pecados não conseguem apagar essa luz, e essa treva, quando nós estamos em pecado, a luz do Senhor Jesus é maior do que isso. A luz do Senhor Jesus traz a vida a nós, revela os nossos pecados e traz a verdade até nós, e faz com que nós reconheçamos que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que veio a esse mundo, assumiu a forma humana, a semelhança de homem, veio em carne, para a salvação de nós todos, para a minha salvação e para a sua salvação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, esse João aqui que o apóstolo João está se referindo é a João Batista. Então, João Batista, ele veio dar testemunho do Senhor Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Eu vou ler numa versão mais simples, que é a NVT, a João Ferreira de Almeida. Esse início aqui fica de melhor entendimento.
Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Então João veio para proclamar e para preparar o caminho para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, até que ele começou o seu ministério aos 33 anos, poucas pessoas souberam que ele era o Messias prometido pelos profetas. E João veio preparar este caminho, ele veio falar a respeito da luz que era o Senhor Jesus. Veio ao mundo, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele veio para um povo escolhido, um povo determinado, ele veio para os judeus, que foi o povo que o Senhor escolheu para ser o seu povo escolhido, a sua nação santa. O Senhor Jesus veio especificamente para eles, mas eles não creram no Senhor Jesus, muito ao contrário. Os fariseus, o povo judeu foi aquele que crucificou o Senhor Jesus na cruz. Quando o Senhor Jesus estava sendo julgado e ali Pôncio Pilatos não queria crucificar o Senhor Jesus, e havia uma época do ano em que era próximo à Páscoa, em que podia se conceder o perdão a um prisioneiro, e estava Barrabás e estava o Senhor Jesus. E Pôncio Pilatos perguntou: eis aqui Barrabás e eis aqui Jesus de Nazaré. A quem vocês querem que eu perdoe? E Barrabás, ele era um criminoso, ele lutava ali contra as leis romanas, contra a opressão greco-romana que o povo judeu sofria. Então ele lutava, ele assassinava os soldados romanos, gregos ali. Mas o povo, eles clamaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. O povo judeu crucificou Jesus. Então aqui veio, o apóstolo João está falando, ele veio ao mundo que ele criou. Haja luz, o Senhor Jesus estava criando o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. E quando o povo judeu rejeitou o Senhor Jesus, a salvação foi estendida aos gentios, aos povos não judeus. Foi dessa forma que a salvação chegou até nós, mediante a fé. E a palavra fala: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus não é pela carne, não é pelo sangue, não é pelas nossas obras, não é pela nossa nacionalidade judia, não. É porque nós cremos e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos que ele veio ao mundo, veio em carne, ele foi crucificado, morto e ressuscitou e está assunto aos céus. Quando nós confessamos que o Senhor Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus. Deus nos criou, Deus criou a nossa forma humana e soprou o sopro de vida nas nossas narinas. Enquanto nós não aceitamos o Senhor Jesus, enquanto nós não confessamos, nós somos criaturas formadas à imagem e semelhança de Deus.
mas quando nós cremos e confessamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E nós não nascemos da vontade humana, nós nascemos de Deus, porque Deus nos escolheu. Assim, no versículo 14 no capítulo 1 de João, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A palavra de Deus vai nos falar em Êxodo 25, aqui quando fala, assim a palavra se tornou, vou ler aqui na João Ferreira, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Jesus, ele vem habitar sobre nós, e o Senhor Jesus, ele é Deus que vem morar no meio do povo. Deus, quando o povo sai ali do Egito, ele pede para que Moisés faça um tabernáculo, para que ele possa estar no meio do povo. Ele dá ordens explícitas, ordens específicas para que o tabernáculo seja de acordo com a medida exata que Deus passou para ele. E o tabernáculo, a medida exata que Deus passa a Moisés é uma sombra do tabernáculo que está no céu. Tudo que existe na terra antes existiu no céu. E em Êxodo 25, 8, a palavra fala: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, ou um tabernáculo, como está na João Ferreira, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo e a sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Então, tabernáculo é a mesma coisa que tenda. E Deus, ele dá a Moisés as medidas exatas para ele fazer esse tabernáculo, fazer uma tenda, porque eles iam percorrer ali o deserto, então tinha que ser móvel. Existia o lugar santo, existia o santo dos santos e existia o lugar santíssimo. O lugar santo ali, o povo podia entrar. No lugar santíssimo, somente os sacerdotes, os levitas, para colocar fogo na menorá, mas no Santo dos Santos o sacerdote podia adentrar uma vez por ano, na época de Yom Kippur, na expiação do pecado do povo. Aleluia! E eles tinham que estar totalmente purificado e santificado, porque se ele entrasse ali sem estar santificado, sem estar puro, ele corria o risco de perder a vida. E aqui quando Deus, o Senhor Jesus, ele representa, quando esse povo saiu do Egito, Deus fez aquele tabernáculo, aquela tenda, e ele baixava ali na tenda do encontro, na nuvem sobre a tenda, porque ele queria estar ali no meio do povo. E em Êxodo 40, 34 está: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estava até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Então, aquela nuvem, ela guiava o povo de Deus pelo deserto, trazia proteção do sol escaldante, e à noite, no meio da nuvem, saía uma tocha de fogo imensa que iluminava, que protegia as pessoas dos perigos, dos animais peçonhentos, de cobras, animais noturnos. E Deus, ele estava ali no meio do povo, mas ele entrava ali quando a nuvem baixava. E o Senhor Jesus,
Deus, ele queria estar no meio do povo. E o Senhor Jesus é essa presença de Deus habitando em carne no nosso meio. Não mais numa tenda como uma nuvem em cima, não mais como fogo numa nuvem, não, como um ser humano de carne, de osso, de pele, 100% Deus e 100% homem. Deus veio habitar no nosso meio. Deus deixou a sua morada eterna, o Senhor Jesus abriu mão da sua divindade, ele veio 100% como homem para habitar no nosso meio. Ele sentiu as dores que nós sentimos, ele passou pelas dificuldades que nós passamos. Deus veio tabernacular conosco da mesma forma que Deus tabernaculava, habitava no meio do povo lá no Egito, conduzindo. O Senhor Jesus veio morar, veio habitar no meio do seu povo. Aleluia! Olha a grandiosidade, um Deus que vem ao mundo para estar o mais próximo a nós, como o homem deixa o seu lugar divino, a sua morada eterna, para estar comigo, para estar com você. Aleluia! Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem me referia quando disse: alguém virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Senhor Jesus trouxe a revelação do Pai até nós. E muitas vezes nós passamos pela vida situações onde nós sentimos um vazio, onde nós sentimos desespero, onde por mais que nós busquemos nesse mundo, através de pessoas, situações, bebidas alcoólicas, festas, gastos desregrados, e há um vazio dentro de nós que nada consegue preencher. Há um vazio que por mais que nós busquemos, por mais que nós estejamos rodeados de pessoas, rindo, divertindo, bebendo, dançando, o vazio está ali. O vazio nos corrói por dentro. E eu me sentia dessa forma. Eu tinha esse vazio dentro de mim que nada conseguia preencher. Nada. Eu vim de um lar totalmente desestruturado, muitas feridas na alma, muitas machucaduras durante a vida toda. E eu buscava preencher através de festas, através de muitas amizades. Eu fazia questão de estar rodeada de pessoas, eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. Porque eu tinha medo deste vazio. E vocês sabem quando que este vazio foi preenchido, quando que este vazio deixou de existir dentro de mim? No dia em que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e que eu quis conhecê-lo verdadeiramente, não para mostrar para as pessoas que eu tinha mudado, que eu agora era cristã, que aquela pessoa que tinha pecado a vida, não. Eu quis conhecer este Deus poderoso, que fez com que esse vazio, que durante 45 anos me consumiu e nada conseguia fechar. Eu quis ter um relacionamento com esse Deus.
Aquele vazio, ele se fechou, aquela dor na alma, aquela solidão, aquela angústia que me fazia ter medo de ficar sozinha comigo mesma. Acabou para a honra e glória do Senhor no momento em que eu decidi ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. No momento que eu resolvi aceitar o Senhor Jesus e buscá-lo verdadeiramente. Shalom, shalom, Sentinela Rosária, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, minha amada. Então, essa dor que eu procurei preencher a minha vida toda com situações, com pessoas, com álcool, com festas, mas nada era o suficiente, parecia um buraco negro dentro de mim. Ele foi preenchido pela presença do Senhor Jesus, pela presença de Deus, pela presença do Pai. Um amor quando eu descobri o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho a este mundo como sacrifício para perdoar os meus pecados, porque Ele queria ter um relacionamento comigo, Ele queria me reconciliar com Ele. Isso transformou a minha vida. Eu descobri alguém que me ama de verdade, me ama no meio da minha confusão, me ama no meio dos meus defeitos. Ele não me pede que eu seja perfeita, Ele me pede que eu lance sobre Ele a sua cruz e siga. Ele me pede que eu deixe os meus pecados e o siga. Aleluia! E quando você conhece verdadeiramente o Senhor Jesus, você não se importa em deixar as coisas desse mundo que não fazem sentido para trás. Você não se importa. Aleluia! Aleluia! E aqui quando a palavra fala da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês sabem o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é quando você não faz nada, mas alguém te favorece. Graça é quando eu não merecia o perdão dos meus pecados por tudo que eu tinha feito, mas o Senhor Jesus se entregou naquela cruz como um sacrifício agradável, santo e perfeito para me perdoar, porque o Pai quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer nos reconciliar com Ele. O Senhor Jesus veio para isso, para nos reconciliar com Deus. E a graça, esse favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus fez isso por meio do Senhor Jesus. E aqui o testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer sobre si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus, eles vão ao encontro de João para saber se ele era o Elias encarnado. João fala: não, eu não sou Elias, porque existe passagem na Bíblia que declaram que Elias viria novamente. Ele fala não, e ele fala: você é o profeta esperado. Isaías fala do profeta que seria enviado para perdão dos nossos pecados, e João fala não. E ele responde: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Ele veio para preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar?
João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. João disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Então os fariseus, os mestres da lei, que eram extremamente entendidos ali na lei de Moisés, eles vieram saber por que é que João estava ali batizando. E ele fala: há uma pessoa no meio de vocês que vocês não conhecem. O Senhor Jesus já estava ali, porque João Batista e o Senhor Jesus, eles têm quase a mesma idade. Porque João Batista é filho de Isabel, uma prima de Maria. Quando Maria estava grávida, recente, ela foi até Isabel. E quando ela chegou lá, Isabel estava de mais ou menos 6 meses. E a passagem em Mateus declara que João se agitou no ventre de Isabel, e Isabel reconheceu que no ventre de Maria estava o filho, o Cristo que haveria de vir ao mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. E João, assim, provavelmente eles foram criados distantes um do outro, porque se eles tivessem sido criados juntos, João saberia. João, ele foi criado no deserto, vestindo pele de carneiro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Eu não conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito do Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João era um profeta, e antes que o Senhor Jesus viesse, antes que ele conhecesse o Senhor Jesus, Deus apareceu a João e disse a ele que aquele sobre o qual ele visse o Espírito descer e permanecesse, era ele que batizaria com o Espírito. João declara: eu batizo com água para perdão dos pecados, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele declara: eu dou testemunho que ele é Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João novamente com 2 de seus discípulos. No dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi. Rabi significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam. Até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Aleluia. André,
irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o seu irmão Simão Pedro e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então, quando o Senhor Jesus tem um encontro com Pedro ali, ele troca o nome de Pedro. O nome dele de Simão, o Senhor Jesus passa a chamá-lo de Cefas, que significa Pedro. E o Senhor Jesus, quando ele encontra conosco, ele troca a nossa identidade, ele troca o nosso nome. Aquilo pelo qual nós éramos conhecidos deixa de existir e nós nos revestimos de um novo homem, nós nos tornamos nova criatura quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor Jesus. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui Filipe ele fala para Natanael que eles encontraram aquele ao qual Isaías declarou, né? Em Isaías 53, que ele foi rejeitado pelo mundo. Os profetas falaram sobre ele e eles declaram: ele é Jesus de Nazaré. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquela época eles tinham esse ditado, né? Que não existia nada de bom que poderia vir ali de Nazaré. E Filipe fala para Natanael: venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. O Senhor Jesus, ele desnuda a nossa alma, ele nos conhece no oculto, no profundo e no escondido. Por mais que nós consigamos esconder nossos erros, nossos defeitos, nossas dores, nossas debilidades dos seres humanos, do Senhor Jesus nós não conseguimos esconder nada. Ele conhece a nossa alma, ele sabe tudo que vai dentro de nós. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então Natanael ele tem uma revelação aqui quando o Senhor Jesus fala para ele que o viu debaixo da figueira. Ele exclama: Rabi, o Senhor é Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi você sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui o Senhor Jesus, ele traz uma revelação de quem ele é. Vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Poucas pessoas tinham a revelação de quem era o Senhor Jesus, pouquíssimas pessoas. A mãe dele sabia. João, provavelmente ele não foi criado com o Senhor Jesus, porque o pai de João ele era sacerdote, mas João ele foi criado por um outro tipo de sacerdotes, os sacerdotes que moravam no deserto, e então ele foi criado recluso, afastado da sociedade. Ele abriu mão de todo conforto, de todo comodismo para buscar a presença de Deus, para estar preparado quando fosse o momento de anunciar o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no primeiro capítulo de João que
que João ele fala sobre o Senhor Jesus ser o verbo vivo que desceu do céu, sobre o verbo vivo, sobre Deus vir habitar no meio dos homens. E a primeira coisa que os fariseus fazem é vir ao encontro de João, vir questionar ele, quem ele era. Se ele era Elias, se ele era o profeta, a quem ele era. E o Senhor Jesus, quando ele vem morar no meio do povo, isso demonstra um amor acima de tudo, um amor que o Pai se revelou, um amor que não nos julga, um amor que é a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele vem na terra, ele nos oferece a identidade de filhos. Não porque nós merecemos, mas pela graça, graça sobre graça, como está aqui no versículo 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o seu Filho unigênito, que mantém comunhão íntima com Ele. Foi o Senhor Jesus que revelou o Pai a nós, foi o Senhor Jesus que primeira vez fez com que o povo de Deus visse Deus como Pai. Foi o Senhor Jesus que veio revelar essa identidade de Deus como um Pai que nos ama, como um Pai que se preocupa conosco, como um Pai que vem nos reconciliar com Ele. Aleluia. Então, com o Senhor Jesus, nós recebemos a identidade de filho, não por nascimento de ventres comuns, não, mas porque Deus escolheu isso, porque Deus quis habitar entre nós, porque Deus mandou o seu Filho para vir, para que nós fôssemos perdoados, não por merecimento, nós não merecíamos, mas por amor. E é este amor que eu quero falar para você que se sente angustiado, para você que se sente perdido. Se permita conhecer este amor, se permita conhecer o Senhor Jesus. Entre no seu quarto, fale com Ele, não orações bonitas, não. Uma oração do jeito que você sabe, com as suas palavras, com o seu coração. Eu te desafio a passar 5 minutos com o Senhor Jesus diariamente, conversando sobre o seu dia, sobre como você se sente. Ele não te julgará, Ele quer que você esteja com Ele. O Senhor Jesus, Ele está perto de você, Ele veio no mundo como homem, porque Ele queria estar conosco. Aleluia! Se sinta na presença de Deus, entregue as suas dores, as suas frustrações, entregue o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Você não precisa ser santo, imaculado, não. Isso é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que opera em nós. Jesus está à distância de uma oração, basta você clamar, fala: Senhor Jesus, eu quero, eu te aceito. Aleluia, vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que esteve nessa live, Pai. Espírito Santo de Deus, leva em cada coração, em cada alma, em cada espírito, a revelação deste amor indizível, deste amor eterno, deste amor grandioso, ao ponto do Pai entregar o seu Filho para que nós fôssemos perdoados. Leva a revelação deste amor ao coração das pessoas, de cada um que assistir essa live. Fala com cada um, Espírito Santo de Deus, que essa live possa ser uma sementinha
plantada no coração de cada um, que vire árvore frondosa. Espírito Santo de Deus, toca a alma, o espírito, o coração. Eu te agradeço por cada vida, por cada pessoa que assistiu ou que assistirá. Eu declaro bênçãos celestiais sobre a vida de todos. Eu declaro cura sobre aqueles que pedem cura. Eu declaro restauração. Pai amado, Pai querido, vai de encontro a cada vida, Senhor Jesus. Alcança cada vida, alcança cada alma. Ouve cada clamor daqueles que têm clamado por ti, Senhor Jesus. Vai de encontro. Pai, que o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito de vida entre em cada coração e convença, Pai, daquilo que o Senhor quer que eles aprendam em nome de Jesus. Senhor, eu te glorifico por poder falar da sua palavra, Pai. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado em toda a terra, Pai. A ti a honra, a glória, o louvor e a exaltação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom, meus amados. Foi um prazer, um privilégio estar com cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar. Shalom, shalom.